Livro do Gênesis, capítulo de número 1, versículo 26 e 27, está escrito: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite, por esta oportunidade, por este momento ímpar. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Nos abençoa, meu Pai, para que possamos pronunciar a tua palavra, proclamar o teu evangelho, o teu reino, e a tua igreja seja também abençoada com aquilo que será proclamado. Que o Senhor se faça presente, fale e opere conforme a tua vontade, que é soberana. Assim vem, meu Deus, e abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e pode sentar. As três grandes decepções de Satanás. Existem três situações que deixam Satanás irritado, decepcionado, furioso. São três. Pode existir mais, mas eu quero apresentar três que tira Satanás do sério, que deixa Satanás furioso, indignado, revoltado. São três. A primeira situação que deixa Satanás revoltado, frustrado, é saber que Deus não trata ele como inimigo. Eu vou lhe explicar, preste atenção. Deus não trata Satanás como inimigo. Satanás trata Deus como inimigo, mas Deus não trata Satanás como inimigo. Por quê, pastor? Lembra do momento que tem a reunião no céu, está no livro de Jó, e os anjos vão conversar com Deus e Satanás vai no meio deles? Entenda o que eu vou falar. Deus nem dá bola para Satanás. Quando eu digo que Deus não dá bola para Satanás, eu estou dizendo que Deus não se assusta com Satanás. Deus não tem medo de Satanás. Quem tem sou eu, você. Mas Satanás não preocupa Deus. Satanás não assusta Deus. Satanás não tira o sono de Deus, não tira a tranquilidade de Deus. Em nada Satanás aperreia ou agonia Deus. Quando eu digo que Deus não trata Satanás como inimigo, eu falo isso no sentido de que a grandeza de Deus é tão superior que Satanás para ele não é nada. Deus não sente nenhum constrangimento, não tem nenhum pavor, nenhum medo de Satanás. Isso é tão profundo que alguém disse que quando Deus luta com Satanás, Deus não luta com as armas de Deus. Porque senão seria um massacre, não seria uma luta, não seria justa a luta. Isso vai mais a fundo ainda, que para Deus vencer Satanás, Ele vai usar alguém menor do que Satanás, eu e tu. Porque escrito está: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal. Aí Satanás, ele é frustrado, porque ele para Deus não é nada. Deus não trata ele como inimigo. A segunda coisa
que deixa Satanás frustrado é que ele sempre teve vontade de ser rei e nunca conseguiu. Veja, a Bíblia diz assim, Satanás falando: subirei às mais altas estrelas, farei o meu trono acima do trono de Deus. Trono é reino. A vontade de Satanás era reinar, mas ele nunca conseguiu. E o que deixa ele ainda mais frustrado é que Deus me chamou e te chamou e disse: ó, vocês vão governar a terra. Ou seja, ao homem Deus dá título de rei, mas Satanás não tem título de rei. Veja, até o leão na selva da África é considerado o rei dos animais. No céu, a águia é considerada a rainha dos animais. E na terra é o homem que é o rei. Tem até o rei Davi, o rei Salomão, o rei Nabucodonosor, tanto rei. Mas Satanás nunca conseguiu ser intitulado como rei. No máximo que ele conseguiu foi ser chamado de príncipe da selva, mas rei não. E o que mais deixa ele com raiva, frustrado, é quando Jesus Cristo nasceu, já nasceu rei. Ninguém nasce rei, nasce príncipe. Quando o rei, que é o pai, morre, aí ele assume o lugar do pai e se torna príncipe. Mas quando os magos vieram do Oriente à procura de Jesus, foram ao palácio de Herodes e fizeram a seguinte indagação: onde é que está nascido aquele que é rei dos judeus? Jesus já nasceu. A terceira frustração de Satanás, que ele gostaria de conseguir, mas não conseguiu, era parecer-se com Deus. Veja a sequência do texto que eu citei. Ele diz: subirei às mais altas estrelas, farei o meu trono acima do trono do Altíssimo e serei semelhante a Deus. Era o sonho, o desejo, a vontade de Satanás era ser semelhante a Deus. Nunca conseguiu. Mas aí, mais uma vez, Deus vai fazer o homem, vai formá-lo do pó e vai chamar a Trindade e vai dizer: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Satanás não chegou lá, mas eu e você somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Repito o que já falei aqui outro dia: todas as religiões do mundo reivindicam para si que o seu Deus é o Criador. Todas as religiões, o budismo, o confucionismo, o hinduísmo, todas as religiões da terra dizem que o Deus dele é quem criou. Até os deuses da mitologia grega, romana, seja qual for, vai dizer que o seu Deus é o Criador de todas as coisas. Mas um cientista crente diz que o único que deixou a assinatura dele na criação foi o Deus de Israel. Veja, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, em caráter e semelhança. Eu vou falar só o que eu lembrar aqui. Vai ter muita coisa que eu não vou conseguir lembrar, mas só o que eu lembrar. Veja, Deus é triuno, trindade, é 3 em 1. Aí quando Deus vai criar a terra, ele cria a terra com 3 camadas: a crosta, o magma e o núcleo. São 3. O tempo, que é 1, mas vai ser dividido em 3: passado, presente e futuro. A água tem 3 estágios: sólido, líquido e gasoso. Quando alguém vai cantar, tem que seguir 3 partes: o ritmo, a melodia, e eu esqueci a outra. Harmonia. Ritmo, harmonia e melodia. São 3. Então tudo vai estar imbuído, incluído nos 3. Basicamente são 3 céus: atmosférico,
astronômico e o céu de Deus. É Deus colocando a assinatura naquilo que ele criou. Quando ele manda Moisés fazer o templo, ele vai fazer o templo e vai dividir em 3 partes: átrio, santo e santo dos santos. Aí quando ele vai fazer o homem, aí ele sai colocando a assinatura dele em tudo que é lugar do corpo humano. Para a gente ouvir, é necessário o movimento de 3 ossos: a bigorna, o estribo e o martelo, que é o menor osso, está no ouvido. A voz, garganta, boca e nariz, 3 cavidades para sair a voz. A nossa mente se divide em 3 partes: razão, emoção e instinto. Consciência, inconsciência e subconsciência. Até o nosso dente é 3 partes: coroa, cola e raiz. A nossa coluna são 3: toráx, lombar, e eu esqueci a outra. Mas são 3: cervical, torácica e lombar. São 3. A pele, derme, epiderme e hipoderme, basicamente são 3 camadas de pele. Os aparelhos principais do ser humano para a sobrevivência é o respiratório, o circulatório e o digestivo, da digestão. Circulatório para o sangue, respiratório para respirar e o digestivo para digerir o que você come. São 3. A ciência nos divide em 3 partes: cabeça, tronco e membros. E a Bíblia diz que nós somos corpo, alma e espírito. A imagem e semelhança de Deus. Alguém acredita que o homem é uma dualidade, corpo e alma. Mas nós acreditamos que o homem é uma triunidade, corpo, alma e espírito. E me parece que a trindade, cada um ficou responsável por uma parte na hora de formar o homem. É a minha teoria. Eu penso que Jesus foi quem fez o boneco de barro. Jesus é quem parece ter mais intimidade com o barro, por isso ele é o Emanuel, Deus conosco. Na verdade a palavra Emanuel no original é Deus dentro do barro. O homem feito de barro tem a ver com a terra. É por isso que a Bíblia também diz que o homem, ele pode ser uma árvore. Por quê? Porque a árvore tem raiz na terra. Jesus Cristo é só a videira tem raiz na terra, está envolvido com a terra. Glória a Deus. O Espírito Santo é aquele que vai fazer ou criar a alma. Palavras sinônimas, não 100%, mas dentro do contexto teológico. Mente, coração e alma são praticamente a mesma coisa. Por quê? Porque a alma é a sede das emoções, dos sentimentos, das alegrias, das tristezas e de outras sensações que você possa sentir, está na alma. E Deus é o responsável por criar o espírito do homem. Na verdade, Deus não criou, ele só transferiu do espírito dele para o homem. Soprou na narina do homem e o homem se fez alma vivente. Aqui eu paro para lhe trazer uma palavra motivacional. Por quê, pastor? Preste atenção. Porque Deus colocou dentro de nós o seu Espírito. Jesus Cristo é aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Nunca espere fluir água de fora para dentro. Aleluia. Trabalhe para que a água flua de dentro para fora. Ele colocou dentro de nós o seu Espírito. Esse Espírito vai gerar em nós alegria, força, disposição, energia. Como assim, pastor? Deixa eu lhe explicar. Se está dentro de você o Espírito de Deus, você não pode procurar fora, você tem que procurar dentro.
Você não veio buscar fora, você tem que buscar dentro. Repito o que falei outro dia em um vídeo na mídia social: seja você mesmo a sua inspiração. Não espere ser inspirado pelos outros, ser motivado pelos outros, ser animado pelos outros, alegrado pelos outros. Olhe para a sua vida e busque dentro de você alegria, ânimo, força, porque está dentro de você a presença do Espírito de Deus. Até porque alguém diz que a força que vem de fora, ela pode nos matar. A força que vem de dentro, ela pode nos vivificar. O exemplo que alguém usa é o ovo. De qualquer ave que você imagine. Se vier uma força de fora para dentro, no ovo e quebrar, essa força pode interromper a vida, pode findar a vida, principalmente se vier fora do tempo. A força que vem de fora para dentro e quebra o ovo, destrói a vida que está dentro do ovo. Mas quando chega o tempo determinado, vem uma força de dentro para fora, aí a vida prossegue, aí a vida aparece. Não espere força de fora para dentro, mas desperte a força que Deus colocou dentro de você. Sinceramente, se você começar a se espelhar em alguém, você vai se decepcionar, você vai desanimar, talvez até desistir, tombar e cair. Foi dito aqui: posso todas as coisas, aleluia, naquele que me fortalece. E sabe onde é que mora aquele que te fortalece? Ele mesmo disse: aquele que me ama, guarda a minha palavra, e viremos para ele, faremos dentro dele morada, aleluia. Pois bem, como Satanás queria se parecer com Deus e não conseguiu, ele decidiu que iria destruir aquele que se parece com Deus. Visto que ele não consegue destruir Deus, ele vai destruir aquele que se parece com Deus, ou aquilo que é a imagem e semelhança de Deus. Essa tem sido a missão principal de Satanás: destruir a imagem e semelhança de Deus. Por isso que em alguns momentos você pode ver alguém caído na calçada, embriagado, sujo, moribundo, as moscas posando sobre ele, os cachorros lambendo a sua boca, ou a sua sujeira, o seu vômito. Aí Satanás, de uma forma indireta, ele diz: olha aí o que é que eu faço com a sua imagem e semelhança. Já que eu não consegui ser a sua imagem e semelhança, então eu vou destruir aquele que é a sua imagem e semelhança. E o pior é que tem gente que tem essa mesma síndrome. É a síndrome do guariba. Eu nunca vi o guariba, talvez os mais idades já viram. É uma espécie de macaco. E com chimpanzé, mais ou menos dessa área aí, dessa linha. E ele tem uma maneira até de refletir no seu instinto. Ele chega embaixo de uma palmeira, onde tem aqueles cocos pequenos que tem um miolo dentro. Ele traz para cima do lajeiro, pega uma pedra e começa a quebrar, e tirar os miolinhos para comer depois. Tá, vai guardando. Mas se de repente aparecer alguém, sabe o que ele faz? Ele faz xixi em cima e não tem quem chegue perto. O odor, o mau cheiro, não tem quem aguente. Ele diz assim: já que eu não vou comer, ninguém come. Já que não vai ser meu, não é de ninguém. Já que eu não consegui ser a imagem e semelhança de Deus, eu vou destruir aquilo que é a imagem e semelhança de Deus. Já que eu não estou conseguindo fazer, não vou deixar ninguém fazer. Já que eu não consegui chegar, vou atrapalhar todo mundo de chegar. Ei, meu irmão, não faça isso não, meu irmão. Aleluia. Talvez você não conseguiu chegar porque você não entendeu o seu chamado, não entendeu o seu talento, não entendeu qual foi a sua vocação, não entendeu qual foi a sua missão, porque talvez você estava querendo fazer a missão de outrem, mas quando você descobriu o seu chamado, descobriu a sua missão, descobriu o seu talento, não tem Satanás que te detenha, ninguém vai conseguir impedir de Deus realizar o projeto.
problema às vezes é que eu quero administrar 5, mas só tenho capacidade para administrar 2. E às vezes nem para 2, só para administrar 1. Aleluia. Mas o mistério se revela quando você pega 1 ou 2 e lança toda a sua competência ali em cima, todo o seu cuidado, todo o seu amor. Aleluia. Aí o 2 vira 4. O 4 vira 8. O 8 vira 16. O 16 vira 32. O 32 vira 64. O 64 vira 128. O 128 vira... Eu perdi a conta, deixa eu falar. Mas a questão aqui, deixa eu lhe explicar, é que na proporção que você vai trabalhando no pouco, Deus vai lhe capacitando, a sua capacidade vai se multiplicando, você vai desenvolvendo, e o que Deus olha de mais importante é a fidelidade. Ele diz: foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Aleluia. Andressa, bota um hino ali no final para a gente fechar aqui. Aleluia. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Satanás não gostou. E agora ele tenta de todas as formas destruir com aqueles que são feitos à semelhança de Deus. E eu me lembrei de uma história que na verdade foi a base para eu trazer essa mensagem. É a história de um pastor que antes de ser pastor, ele fazia parte da magia negra, da feitiçaria perigosa, pesada. E um dia Satanás apareceu para ele e disse: eu quero que você me faça um trabalho com um cadáver que esteja morto há exatamente 15 dias. Não pode ser mais nem menos, tem que ser 15 dias de morto. Esse pastor, quando trabalhava lá na magia, na feitiçaria, ele tinha Satanás como ser mais poderoso, que quando fazia um trabalho para um, matava, acabava casamento, acabava emprego, acabava saúde, era uma miséria. Aí ele dizia: Satanás é grande, é poderosão mesmo. E ele tinha toda a reverência e temor para Satanás. Aí Satanás disse: eu quero um trabalho com um cadáver de 15 dias de morto. Ele disse: está certo. Foi lá no cemitério, conversou com o coveiro, isso era de praxe, pagou para o coveiro, comprou o cadáver, investigou qual foi a pessoa que tinha morrido há exatamente 15 dias e foi lá. 15 dias certinho. Chegou lá na catatumba, meia-noite, quebrou a porta da catatumba e puxou o caixão. Quando tirou a tampa, Satanás chegou: pare! Não toque nesse cadáver, não faça nada com ele. Eu vou fazer sim, eu paguei, é meu, eu paguei para o coveiro, estou autorizado pelo coveiro. Não, você não vai mexer nesse cadáver, deixa esse cadáver aí, coloque ele no lugar, não mexa nele. O senhor não pediu? Não, de 15 dias, está aqui, eu olhei a data, 15 dias, mas não é para mexer nesse cadáver, não toque nele, bota ele lá depressa, senão você vai ver. Aí ele pergunta: mas por quê? Aí Satanás: é porque este pertence ao homem lá de cima. Você não pode tocar nesse, esse tem dom. Aí ele foi pesquisar quem era aquela pessoa e descobriu que ela era crente. Espera aí, quer dizer que os Deus dos crentes, que tem hora que parece uns doidos assim, meio desajeitado, o Deus deles é maior do que Satanás? Então vamos lá, mudar de lado agora, porque eu quero estar do lado do mais forte, do lado que não perde batalha, do lado que tem todo o poder, do lado de quem fala o externo. Mas talvez você não entendeu o mistério. Estou dizendo com essa palavra que aquele que entregou a vida a Jesus
Satanás não toca nele. Mesmo depois de morto, mesmo depois de estar no caixão, internado e sepultado, Satanás tem que respeitar. A Bíblia diz que o Eliseu morreu, o profeta Eliseu, porque profeta também morre, irmão. Aleluia! Sepultaram o Eliseu, passaram-se meses, anos talvez, morreu um jovem Israel e estavam levando para sepultar. Quando estavam entrando no cemitério, os inimigos invadiram Israel. Não sei se foram os midianitas, os moabitas, sei que invadiram Israel para saquear, para tomar, e o cemitério era fora da cidade. Eles tiveram que correr para dentro da cidade, que era murada, para fechar as portas, na pressa. Na primeira cova que eles acharam, o barro estava fofo ainda, cavaram ligeiro e jogaram o menino na cova. Por sorte, vou usar essa palavra, a cova era de Eliseu, só estavam os ossos, não tinha mais pele, nem carne, nem nervo, nem sangue, só estavam os ossos, não tinha mais tutano. Eita, meu Deus, tem gente que gosta disso. Estava só o osseito. Aí o cadáver do menino caiu em cima do bolso. Pum, aleluia. Sabe o que foi que aconteceu? O menino ressuscitou. Só porque tocou nos ossos de alguém que tinha comunhão com Deus. Ei, crente tem dono. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ei, crente tem dono. Crente foi comprado. Crente foi lavado, redimido, restaurado, aleluia. O nome está escrito, tem uma nota fiscal no céu, com o meu nome, com o teu nome. Satanás tenta, aleluia, fraudar, tenta, aleluia, trapacear. Aí Jesus Cristo chega com a nota fiscal, estende a mão e diz: está vendo esse buraco aqui na minha mão, Satanás? Essa é a nota fiscal, esse aí tem dono, esse me pertence. Não toque nele não, porque aquele que tocar nesse pequenininho é melhor assim. Aleluia. Quando alguém olhar para você e disser: você é feio, você é feia, você diz: feia é tu, eu sou bonito, porque eu sou feito à imagem e semelhança de Jesus. Aleluia. Mas pode olhar, irmãos, pode olhar. Olha uma pessoa que estava lá no mundo, no pecado, nas drogas, nos vícios, na cachaça, na prostituição, no adultério, sabe, na maconha, no crack, na toda sorte de miséria. Pode olhar quando ele vem para a igreja, irmãos. Aleluia. Ele se converte. Não dá um mês, já começa a se arrumar, a se aliar. Você olha assim: rapaz, isso é Jesus. Aleluia, porque Satanás ele vem para destruir a imagem e semelhança de Deus. Eu sei que Satanás ele é um querubim ungido e com certeza deve ter alguma beleza ou não. Preste atenção no que eu vou falar. Pode ser que Satanás, como querubim, ele tenha beleza ou não tenha beleza. Porque se você ler direitinho a Bíblia, você vai ver que tem uns seres espirituais que são meio bizarros. Tem o mesmo Ezequiel que diz, é mentira, é do profeta Ezequiel. Ele diz que nas margens do rio Quebar, ele viu um ser espiritual com 4 rostos. Um rosto de águia, um rosto de leão, um rosto de boi e um rosto de homem. Que quando ele andava, o rosto ia virando. Aparecia o rosto da águia, dava outro passo, rosto de boi, pum, outro passo, rosto de leão. Ô meu irmão, se eu visse uma pessoa assim, eu corria. Quando ele pisasse que aparecesse o rosto de boi, é o Minotauro. Deles que são cheios de fogo.
é o povo corredor. Mas quem ia correr era eu. É um mistério que não. O Satanás, como querubim, ele poderia ser bonito ou não. Agora, uma coisa eu tenho certeza: aqueles que são feitos à imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus. É desse jeito, irmãos. Aleluia. Pode ser até que alguém olhe para mim, para você e não veja. Aleluia. Mas Deus, quando olha, Ele vê em mim e em você a face de seu filho. Aleluia. Pode não ter estética física, mas a estética espiritual, moral, a santidade que está em nós nos faz belo na presença de Deus. Mas que é verdade, quando a gente aceita Jesus, qualquer dia eu te mostro a minha identidade. No dia que você tiver almoçado bem, uma saúde de dia, imunidade tranquila, aí eu lhe mostro. Se você estiver sentadinho, aí eu mostro. Aleluia! Mas disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Satanás brigou, aregou, trapaceou, mentiu, se rebelou, e nós recebemos pela graça de Jesus. Olha, irmão, eu não digo não porque eu sou educado, mas eu visito. Vocês sabem que eu visito, evangelizo, convido. Ah, pastor, não sei não, talvez eu vá, qualquer dia eu vou. Dá vontade de dizer: mas por que tu me logo que não quer Jesus, hein? Entendemos? Por quê? Porque Jesus é o nosso tesouro maior. Aleluia. Mas alguns não querem. E a filosofia diz: quando não se quer, se arruma uma desculpa. Mas quando se quer, se dá um jeito. Aleluia. Quando não se quer, se arruma uma desculpa. Tem gente que fica torcendo para no dia do culto acontecer alguma coisa, para ele ter a desculpa para não vir para a igreja. Mas já tem outros que dizem: não, Satanás, aleluia, o mundo pode se acabar, pode chover saraiva, pode chover canivete, pode o deserto virar rio e o rio virar deserto, mas eu vou para a igreja adorar meu Deus, eu vou. Oh, aleluia. Fique de pé, por gentileza.